São 6h39, estamos de volta com o Manhã no Ar e, claro, as principais notícias do dia nessa manhã de segunda-feira. E com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sobre a suspensão das eleições suplementares aqui no Amazonas, representantes da indústria e do comércio dizem que a determinação pode ter consequências graves para a economia do estado. Em comunicado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, informou que concedeu liminar suspendendo a eleição para o governo do Amazonas até que sejam julgados todos os recursos contra a cassação de José Melo e Henrique Oliveira, governador e vice-governador do estado, até maio deste ano. A chapa é acusada de compra de votos no pleito de 2014 e foi afastada pelo Pleno do TSE com a previsão de nova eleição direta. A decisão pegou todo mundo de surpresa, até porque o Tribunal Regional Eleitoral já gastou mais de 5 milhões de reais com essa eleição suplementar e tem cerca de 1 milhão em pagamentos empenhados. Agora, quem deve sentir mais os efeitos dessa decisão são os setores produtivos do estado. O presidente do Centro da Indústria, que concentra a maioria das empresas do Parque Fabril de Manaus, lembra que o polo industrial já perdeu mais de 50 mil postos de trabalho desde 2014 e enfrenta uma das maiores crises econômicas da história. Segundo ele, a instabilidade política por que passa o Amazonas, agravada ainda mais pela recente suspensão da eleição para o governo, deve aumentar a saída de investidores do estado e o desemprego. Para nós gerarmos mais emprego, nós precisamos atrair investimento. E nós estamos indo no sentido contrário, nós estamos espantando investimentos, com isso nós temos o cenário que nós temos hoje. A economia do país ruim, ou seja, esses empregos não serão retomados no curto e médio prazo. O comércio deve sentir o mesmo. O presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus explica que o setor chegou a crescer 0,5 ponto no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Mas as perspectivas para o segundo semestre não são boas. Segundo ele, a suspensão da eleição deve retrair a economia e afetar diretamente as vendas. Foi jogada uma água de gelo em cima da gente, uma água fria, para que a gente pudesse paralisar e não acreditar mais em nada. E isso daí é muito ruim, porque aquelas pessoas poderiam estar abrindo novas lojas, tentando fazer novos investimentos, dando emprego, que é o grande problema que nós estamos passando. Os ministros, os juízes têm que pensar também na justiça, mas têm que pensar também na população. É um assunto muito grave. Tem um outro assunto ainda falando sobre economia que mexe com o estado do Amazonas, que é o reajuste da alíquota do ICMS. Começou a valer desde o último sábado, dia 1º de julho, o reajuste de 2% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre 13 produtos que são considerados supérfluos, incluindo inclusive os combustíveis. A lei foi sancionada pelo então governador José Melo em meados de abril. E a decisão, claro, foi alvo de críticas do setor industrial, do comércio e de protestos da população. Bom, e para falar mais sobre esses impactos e esse aumento, o que esse aumento vai causar aqui na vida do Manauara, a gente convidou para o Manhã no Ar o presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas, César Azuri Bezion, que está aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, ótimo dia. Bom dia a todos. A gente acabou de ver, antes de falar da alíquota do ICMS, essa questão dessa instabilidade política, que consequentemente vira uma instabilidade econômica para a gente no setor de indústria, no setor de comércio, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, quem é o governador amanhã, quem vai ser daqui a um mês, se vai ter eleição ou não vai. Muita gente acha que é um cenário político, não tendo eleição agora não acontece nada, mas na prática acaba acontecendo, né? Porque o empresário ele precisa de estabilidade, ou seja, nós precisamos saber quais são as regras do jogo. Então, nós todos fomos surpreendidos com essa decisão da saída do ex-governador e a atual cenário que nós temos hoje em dia. Eu costumo brincar que o Amazonas foi duplamente penalizado, né? Nós estamos com um problema nacional, federal, com a questão do presidente, né? Com essa toda a estabilidade, e também local, ou seja, sem governador e sem governador definido, no caso, e com o presidente na corda bamba. Na Berlinda. Na Berlinda. Mas a questão de que as coisas podem vir a melhorar, seria muito interessante que, por exemplo, que o atual governador conversasse um pouco mais com o setor produtivo, tanto da indústria como do comércio, como do setor agropecuário. Isso ainda não ocorreu, ou seja, ele ainda não chamou as entidades para conversar, não chamou. Nós todos, tem que entender que nós todos estamos remando para o mesmo lado. Não adianta você pegar e falar, eu sou um governador tampão, eu vou só apagar um incêndio. Não, vamos conversar. Tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei em quanto tempo vai ficar
o atual governador Davi Almeida, mas eu acho que está faltando um pouco da interação com as entidades de classe, ou seja, eu acho que esses 2, 3 ou 5 meses podem ser importantes para o governo do Estado e para a população como um todo, porque tem que ter essa interação, ou seja, não dá hoje em dia para você governar de costa para o setor produtivo. E ainda relacionado a isso, por exemplo, alguém que tem um cargo comissionado no governo atual vai evitar fazer uma compra parcelada ou uma compra com um maior investimento, porque não sabe se vai haver uma eleição ainda esse mês, se vai ser direta, se vai ser indireta e se vai ter esse emprego para honrar com suas dívidas, né? E a inadimplência já tem sido muito alta. Esse é um setor, dos males, esse é o menor, ou seja, a pessoa que quer fazer, que pretende fazer uma compra parcelada, ele está apto a fazer, ou seja, ele quer fazer, ele tem condições. Nós temos que nos preocupar com aquelas pessoas que não têm condições de fazer nenhum tipo de compra. Ou seja, temos aí milhares e milhares de pessoas que estão à margem do setor de consumo e com essa decisão que o governo tomou em abril de implantar no Amazonas essa taxa de arrecadação, A arrecadação da alíquota do ICMS? Na verdade, da pobreza, da taxa da pobreza, ela impacta diretamente em cima da população mais carente. Por quê? Porque o empresário ele somente repassa. Ou seja, se o governo falar, olha, você tem que colocar 20%, 30%, 50% a mais de imposto, se o preço é 100, ele vai ser 150, ou proporcional que dê, e vai ser repassado para a população pagar. Ou seja, nós estamos querendo arrecadizar a empresa, a pobreza, aumentando a pobreza. O alíquota do ICMS, esse aumento foi aprovado em abril para começar a valer a partir de julho, né? Então começou a valer a partir de março, de 2% de 13 produtos que são considerados supérfluos. Houve muita repercussão negativa em cima disso, principalmente pelo fato dos combustíveis terem sido inseridos dentro dessa proposta que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Começou agora dia 1º. A gente, consumidor, já começa a sentir de imediato ou deve demorar algum tempo? Eu acho que para algumas empresas ainda, já as empresas mais organizadas já repassaram. Ou seja, você vai acabar sentindo a curto prazo. Outras vão demorar um pouquinho, mas elas acabam repassando integralmente. A conta é mais ou menos a seguinte. Há 2 anos atrás, nós tivemos um aumento da alíquota modal do ICMS de 17% para 18%. Foi feita uma coisa assim, digamos assim, sem muito estudo, mas vamos fazer porque tem que aumentar a arrecadação. E foi feito da maneira, e nós explicamos na época para o governador, isso é um tiro no pé. Quando você aumenta o imposto, a arrecadação cai. Porque diminui o poder de compra do Diminui, você trabalhador. tira dinheiro circulante da economia para colocar, às vezes, na máquina que tem que pagar um empréstimo, pagar outra coisa, ou seja, não está sendo feito o dever de casa. O dever de casa é o enxugamento da máquina. Tem que ter coragem para você pegar e fazer o que tem que ser feito. Eu não vejo, nem no atual governo, como nos outros governos para trás, que façam realmente o que tem que ser feito. Chegar a entender onde é que estão os gargalos, criar comitês, contratar pessoas, consultorias, entendeu? Tem consultoria excelente no país ou fora do país para explicar onde é que está, se os contratos estão realmente no tamanho correto, se a quantidade de funcionários está correta, se está muito, se está pouco, fazer um rescalonamento, fazer uma redivisão, ou seja, está errado. Não vai, você pode botar 2%, você pode aumentar para 18%, para 20%, não vai acabar, porque quanto mais se arrecada, mais se gasta. E não são os empresários propriamente que vão pagar essa conta. Essa conta vem para o consumidor porque vai ser incutido no preço dos produtos e serviços. Agora, esses 2% na ponta do lápis, no final das contas, ainda continua sendo 2%? Porque a gente está falando também de combustíveis que acabam aumentando também o valor de frete, entre outras coisas. É de fato 2% ou esse aumento pode ser maior? Adriane, o que eu entendi, não ficou tão claro ainda, mas entendi o seguinte, que vai ser recolhido com uma taxa extra, ou seja, ela é fora do ICMS, ela não é mais 2% em cima dos 25 ou dos 18 ou do número qualquer. Ela é aquele valor específico, o exemplo, a cada R$100 mil de venda sobre combustível, o empresário acrescenta o valor de mais 2% e recolhe para passar para o governo numa taxa separada. É mais ou menos assim que eu entendi.
Mas também tem uma coisa estranha nessa situação, porque até algum tempo atrás, quando foi criado, ainda não se existia exatamente o fundo, ou seja, quem ia gerir, como ia ser gerida essa situação. Que é o fundo social, né? Exatamente. Depois foi agregado o fundo social. Eu acho que falta aí também, seria muito interessante, o governador que nos vê aí, com certeza estamos nos vendo agora, que seja colocado transparente, que sejam colocadas as pessoas, o conselho que vai cuidar disso, como vai ser usado esse dinheiro, mostrar para a população como vai ser usado, onde são as prioridades. Porque se você for ver, é verdade, quem tem fome tem pressa. Mas se você for perguntar para uma pessoa, para um pobre realmente, se ele quer isso, ele com certeza vai dizer que ele prefere um emprego. Esse fundo foi criado recentemente, na época ainda da gestão de José Mello, era administrado pela então primeira-dama, Edilene, a esposa dele, e esse aumento da alíquota de ICMS, na época, foi justificado que seria um aumento para que esse dinheiro fosse repassado para o fundo e fosse investido nas pessoas mais pobres, menos favorecidas, mas de fato não há essa clareza de como essa arrecadação extra vai ser repassado para a população que precisa de fato disso. Agora, também o governo alega que houve uma desoneração dos produtos da cesta básica, que é uma espécie de equilíbrio quando aumenta essa alíquota dos supérfluos. De fato, isso chega a acontecer? Vai dar para sentir que a cesta básica reduz ou não? Conversando outro dia com o presidente da ABAS, ele me disse que ainda não estava totalmente formada, não tinha exatamente tudo preto no branco, ou seja, muitos produtos ainda estavam ainda com uma certa diferença de alíquotas em relação ao que foi acordado. Eu não posso lhe dizer exatamente se tudo foi repassado ou se realmente é aqueles impactos, porque muita coisa já estava com alíquota baixa. A carne, por exemplo, já tinha uma alíquota baixa. Alguns produtos, sim. Mas, por exemplo, com esse aumento de 2% dos produtos de higiene e limpeza, por exemplo, boa parte do que se usa aí vai ter um acréscimo em cima do que já tinha. E não vai ser desonerado, ou seja, não são todos os produtos de cesta básica que são desonerados, são somente alguns. Então, também essa coisa de falta de transparência. Deixar exatamente claro para a população, olha, a carne X tem, a carne Y tem, esse produto tem, esse óleo tem, ou seja, não está claro. Cesta básica que eles estão dizendo, acho que no Amazonas ainda não tinha exatamente definida qual é a cesta básica daqui. Pegaram uma cesta básica, se eu não me engano, do sul do país, tentaram copiar aqui, mas alguns produtos não são produtos que fazem parte da nossa realidade. Né? Exatamente. Então, também falta muita informação. Falta transparência, falta mostrar para o empresariado e mostrar para a população as regras do jogo. Não adianta pegar e ficar somente aumentando, porque existe uma máxima aí da contabilidade, que é a lei da curva de Laffer, né? Que tem uma determinada quantidade de imposto que você consegue pagar. Depois, o imposto se torna negativo. Nós já passamos a curva de Laffer. Ou seja, nós estamos acima da capacidade contributiva do empresariado e da população de arcar com os impostos. Está na hora do governo fazer a parte dele, que é o corte na carne. A gente imagina uma balança, né? De um lado tem os impostos e a intenção do governo é aumentar a arrecadação, e ela bota mais peso em cima desse lado da balança. Do outro lado tem um consumidor, que tem ali o poder de compra diminuído. Então, a intenção pode ser aumentar a arrecadação, mas pode surtir um efeito contrário, porque com o consumo lá em cima, aliás, com o imposto lá em cima, é o consumo que fica embaixo, né? Acaba reduzindo. Então, é uma questão muito polêmica que a gente já viu em outros casos, que não surtiu o efeito esperado pelo governo, e a gente vai começar a sentir esse impacto a partir de agora com o aumento da alíquota de ICMS. Só para a gente encerrar esse assunto, queria que você tentasse explicar para quem está em casa, que muitas vezes não entende o que é o ICMS, o que é essa alíquota, no que ela está embutida, que hora que ela aparece nas nossas compras do dia a dia. Eu vou dar um caso aqui muito simples que vocês vão poder entender. O comércio, ele trabalha com um markup em cima, ou seja, se você compra por 1, você vai vender por 1,20, por 1,30, 1,50, ou seja, cada empresa tem o seu custo para poder repassar. Quando você aumenta você faz uma composição de um preço em que você tem que passar mais 2%, nunca mais aquele produto vai voltar ao preço que era semana passada, porque ele já teve um incremento real de custo, de elevação de custo, porque vai ter que pagar mais aquela situação. Então, o que está acontecendo no Amazonas é que, por exemplo, o preço do combustível aqui nunca mais vai poder voltar a ser o que era antigamente. Ou seja, se chegou no topo, um exemplo aqui, em R$100, um exemplo, entendeu? Ele vai passar
a base vai ser R$ 102, porque é daqui para cima. Ou seja, nós nunca mais vamos ter todo aquele desconto que tinha. Vai ter, mas vai chegar sempre no patamar daqui para cima. E isso tira dinheiro, tira dinheiro de circulação e acaba entesourando o dinheiro. E, na verdade, a gente não tem exatamente saber onde está sendo usado e como está sendo usado isso. Presidente, eu vou aproveitar a sua visita aqui para a gente falar de perspectiva. As pessoas estão em casa, principalmente quem está desempregado, muita gente saiu da indústria, migrou para o setor de serviço ou de comércio, outro começou a trabalhar de forma autônoma, outras pessoas estão ainda sem perspectiva. E a gente falou dessa instabilidade política, econômica, de aumento de impostos. O que as pessoas podem esperar nesses próximos meses? A gente tem uma perspectiva de uma curva ascendente ainda até o final do ano? Ou também é algo que é difícil até prever? Está difícil prever. Nós trabalhamos com meta anual de crescimento. Esse ano, para nós, do setor do comércio, sabíamos que ia ser um ano difícil. Ou seja, a gente não sabia que ia ser tão difícil porque coisas que são extra atendimento ou seja, o procedimento normal do comércio aconteceram. Por exemplo, a questão da eleição suplementar, a questão que ela piora do cenário econômico com relação à questão política, mas boas coisas também podem acontecer. A questão da reforma trabalhista, ela é um alento. Ela, a princípio, pode parecer que é uma coisa ruim, mas pode ter certeza absoluta que, a médio prazo, ela vai aumentar os empregos, porque vai melhorar muito a questão dos empregos temporários, a questão dos horários de pico dos trabalhos, ou seja, temos que acreditar que alguma coisa positiva pode acontecer. Então, nós estamos colocando nossas fichas que, com a aprovação das reformas trabalhistas, nós conseguimos melhorar, começar a empregar mais pessoas. Empregando mais pessoas, começa a melhorar mais um pouco a economia, ou seja, nós acreditamos que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro semestre. E muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado a todos, bom dia. Recebemos hoje o Ezazuri Benzion, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Amazonas. E agora a gente muda de assunto. O município começa hoje no município a terceira edição do Programa de Recuperação Fiscal da cidade de Manaus. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a Natália Freire, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Natália, bom dia. Quais são os débitos que poderão ser negociados e quais serão as condições para essa negociação? Conta para a gente. Olá, Adriane Diniz, bom dia aos telespectadores do Manhã no Ar. Finalmente aí uma boa notícia, né, nesse momento de crise para quem está endividado. Olha, esse programa, o Refis, ele é previsto em lei, é um programa para ajudar quem está em dívida há bastante tempo com a prefeitura e também, claro, aumentar a arrecadação do município. Como é que funciona, né? Quem tem dívidas de multas, de IPTU, de alvará, enfim, todos aqueles impostos ligados à prefeitura que não foram pagos até o final do ano passado, ou seja, até o final de dezembro de 2016, pode procurar a CEMEF para fazer a negociação dessa dívida. Como é que funciona? Quem quiser pagar à vista tem 100% de desconto sobre multas e juros. Agora, quem quiser pagar parcelado, pode fazer até em 36 vezes, também com descontos. Agora, esses descontos são escalonados, depende da quantidade de parcelas. Então, por exemplo, se você quiser fazer de 2 ou até 3 vezes, tem aí 80% de desconto. Até 24 vezes, a pessoa tem 40% de desconto. Ou seja, são descontos significativos que podem ajudar, de fato, o contribuinte aí com dívidas em atraso. Uma oportunidade importante, uma oportunidade única, eu diria, que vale até o dia 31 de agosto, ou seja, tem 2 meses aí pela frente para o contribuinte procurar regularizar a sua situação. Se a pessoa quiser pagar até 6 vezes, ela pode fazer isso no próprio site da prefeitura, no CEMEF Atende, eu vou pedir para colocar aqui no vídeo. Nesse site, a pessoa consegue já imprimir, né, já calcula o valor e já imprime o boleto, paga, não precisa nem ir na prefeitura. Agora, a partir de 7 parcelas, aí não, o contribuinte tem que procurar a CEMEF ou um dos PACs para fazer essa negociação. Com esse programa, a prefeitura espera arrecadar aí cerca de 30 milhões de reais. Volto com você, Adriane. Tá certo, Natália. Bom para a prefeitura que acaba aumentando a arrecadação e bom também para quem tem essa dívida que acaba tendo um desconto que é super bem-vindo. Obrigada, Natália. Até daqui a pouco.
E você aí de casa foi ao Festival de Parintins? Não? Acompanhou a transmissão pela TV A Crítica? Se não acompanhou por lá, não acompanhou por aqui ou quer relembrar, a gente, a partir de agora, vai mostrar um pouquinho do que foi essa grande festa. E a gente começa, claro, com a primeira noite, que teve Caprichoso e Garantido. Quem começou a apresentação foi Boi Bumbá, da Baixa do São José. E a gente confere um pouquinho desse espetáculo. O Boi Garantido abriu o 52º Festival Folclórico de Parintins com o subtema Amazônia Mágica e Fascinante. O espetáculo Vermelho e Branco começou com a tradicional contagem do apresentador Israel Paulaim, que surgiu em uma libélula. Para delírio da galera, o boi da Baixa do São José chegou no bumbódromo dentro de um coração. Na primeira alegoria do artista Júnior Feijó, o Garantido contou a história da lenda Nezoquém, que retrata uma floresta encantada do povo Sateremaué. Nesta alegoria, surgiu a cunhamporanga Raíssa Bandeira, estreante no item 9. É uma emoção que vem de dentro, que vem da galera. É uma emoção que contagia qualquer pessoa. Durante a evolução tribal, a rainha do folclore, Isabelle Nogueira, apareceu na arena na cabeça de um lagarto gigante. E a sinhazinha Dídia Cardoso, na alegoria do mestre Jair Mendes, onde aconteceu a celebração folclórica do Alto do Boi, que retrata a morte e ressurreição do bumbá. A contribuição dos negros para o Amazonas foi reconhecida pela agremiação, na figura típica regional quilombolas. É só orgulho de todas as pessoas que se envolveram, se dedicaram para fazer uma apresentação dessa belíssima. Parabéns ao Boi Bumbá Garantido. Na arquibancada, a galera encarnada fez um show à parte. No item 19, tinha torcedor de todo canto do Brasil, como essa turma de Brasília. Amo Parintins, é uma cultura popular linda e assim, meu coração é vermelho, eu amo Parintins. O ritual da escarificação, retratado na alegoria do artista Marialvo Brandão, impressionou os torcedores pelo tamanho e movimentos. Protagonista do ritual, o pajé André Nascimento fez sua evolução, encerrando a primeira apresentação do Garantido. Depois do Vermelho e Branco, chegou a vez do Boi Caprichoso. O Bumbá apresentou na arena a gênese cultural do povo amazônico. Do alto, na alegoria Barca dos Sonhos, surgiu o apresentador Edmundo Oran, iniciando o espetáculo A Poética do Imaginário Caboclo, ao som da toada Canoeiro. Fico muito feliz de receber todo esse carinho, Geandro, da galera Azul e Branca, da diretoria do Boi, de todos os meus amigos itens do Boi Bumbá Caprichoso, meus irmãos, da família Azul e Branca. Mas foi a toada Povo Festeiro da Ilha que mais agitou os torcedores. Faz 25 anos que eu tento vir ao festival e hoje, pessoalmente, é uma satisfação imensa. Depois da interação com o item 19, se formou na arena a alegoria do artista Juarez Lima, para a exaltação folclórica. Neste encontro de povos e crenças, surgiu o Boi Caprichoso. Na figura típica regional, o Boi Caprichoso apresentou o Cine Teatro Brasil de Parintins. E na lenda amazônica, por meio da alegoria do artista Márcio Gonçalves, contou a história dos Templos de Ouro. Durante esta celebração, surgiu a estreante cunhamporanga Maciele Albuquerque. Outra estreia foi da porta-estandarte Marcela Marialva, que chegou na arena trazida pela alegoria de um pássaro. Em sintonia com a galera, o Caprichoso encerrou a primeira noite com o ritual antropofágico Tupinambá. No ritual, evoluiu o pajé Neto Simões. O importante é que o Caprichoso engrenou. Ele engrenou e depois que engrena, ninguém segura. A gente está muito feliz em saber que o nosso projeto, que o nosso planejamento se transformou nessa alegria na arena.
Que festa linda! Olha, depois do intervalo a gente vai mostrar como foi a segunda noite de Caprichoso Garantido lá em Parintins. E tem ainda o nosso quadro que vai falar sobre o FGTS. Você vai saber o que fazer caso a empresa que você trabalha não esteja depositando esse dinheiro. E elas acabam descontando e muitas vezes não depositam. E a gente vai te orientar, então não sai daí porque eu volto já.